Olá, gente. Boa noite. Boa noite, professora Tereza. Boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de programação utilizando a linguagem Java. E o que teremos hoje, professora Tereza? Hoje teremos a continuidade dos componentes visuais para a interface gráfica. Vai ser um aprimoramento daquilo que nós já vimos. Ok. Então tá, boa noite, pessoal. Bom, então nossa aula de hoje é a aula de número 2, que tem como título componentes visuais, que vocês viram no início da nossa aula, tá bom? Então, vamos ver agora, antes de começar a nossa aula propriamente dita, o retomando, que vai ser de praxe nas nossas aulas, para até mesmo ser um link entre a aula passada e a aula de hoje, certo? Então, vamos começar. Inicialmente, nós vimos o pacote AWT, que é uma outra possibilidade de se construir interface gráfica, além do swing, que vocês viram anteriormente. Vocês viram também a questão da hierarquia das classes, sobretudo a importância da classe Component, Ela, como é uma superclasse, existem vários métodos importantes para serem estudados. E vimos também, por fim, os 4 componentes visuais. O frame, o label, o botão e o test field. Eu espero que vocês estejam lembrados e estejam fazendo aqueles exercícios que tem na apostila, até mesmo para exercitar e verificar realmente o funcionamento desses componentes. Bom? Então, para a nossa aula de hoje, nós temos o seguinte objetivo. Então, basicamente, nessa aula, apresentaremos outros componentes visuais da biblioteca AWT. O grande enfoque da nossa aula de hoje é possibilitar a vocês a possibilidade de construir interfaces gráficas mais sofisticadas, mais atrativas para o usuário final, mais interativas. Então, para isso, nós iremos mostrar outros componentes. Tenho certeza que muitos de vocês já devem ter visto esses componentes, através de cadastros, de um modo geral, na internet, em que você preenche, por exemplo, o campo nome, a idade, sexo, estado. Então, são um conjunto de componentes que possam estar ajudando vocês ao fornecimento dessa entrada de dados, Então, até mesmo esses componentes, eles são importantes porque eles podem auxiliar a entrada desses dados para o sistema, visando diminuir a diversidade de possibilidades. Por exemplo, Então, ao invés da pessoa digitar Tocantins, ou São Paulo como estado, ou Santa Catarina, nós podemos oferecer a possibilidade a partir apenas da sigla. Então, alguém pode colocar TO, o outro Tocantins, TO minúsculo. Então, para um banco de dados, é bem mais interessante que esses dados estejam padronizados. Então, aí está a grande importância desses componentes visuais, até mesmo para o usuário final, ter uma afinidade melhor com aquele sistema, tá certo? Então, nessa aula de hoje, nós veremos alguns desses componentes. Esses componentes são, basicamente, as classes Java, que nós estamos trabalhando. Então, iremos ver na seguinte ordem: a classe painel, a classe teste área, list, choice, checkbox, checkbox group e, por fim, menu bar, menu item, menu e menu item. Então, vamos começar com a classe painel. A classe painel, como vocês viram da aula passada, ela é uma subclasse da classe container. E, por esse motivo, qual é a grande finalidade da classe painel? É possibilitar o agrupamento de outros componentes, inclusive o próprio painel. Então, por exemplo, nesse painel eu posso agrupar, organizar um botão, um teste field, um label, e posso também estar agrupando um outro painel, tá? Então, como vocês podem acompanhar aí no slide. Então, o painel é um dos tipos de container, e ele é o container mais simples. Vocês vão entender isso tranquilamente. E como ele é um container, a função dele é agregar diversos componentes. Bom,
Esse painel, né, ele é simples por quê? Basicamente, ele é como se fosse uma moldura, ou uma estrutura, ou um modelo, em que vários componentes vão estar incorporados neste modelo, ou neste container, ou nessa estrutura, ou um frame, né? Estilo um frame. Ele é mais simples por quê? É como se fosse apenas a moldura. Lá, quando nós vimos o frame, vocês viram que, quando a gente criava um frame, automaticamente, 3 botões do lado direito superior apareceriam, que é basicamente aquela janela do Windows. No caso do painel, nós temos apenas uma estrutura como um todo, uma moldura. Então, visualmente, vocês não vão ver, cadê o painel aqui? Então, esse painel vai ser um pouco difícil de enxergar nesse sentido, caso, por exemplo, a gente não defina uma certa cor para ele. Mas esse painel, ele vai existir sim, e para isso nós iremos acoplar ou inserir alguns componentes. Então, a grande ideia também dos painéis, dos containers, é justamente propiciar uma maior flexibilidade das interfaces gráficas. Tá? E esse último item que vocês viram no slide, que trata sobre um gerenciador de layout padrão Flow Layout. Então, na aula 3, nós iremos tratar bem mais detalhadamente todos os tipos de gerenciadores de layout, tá? Mas desde já, eu já informo a vocês que existem 5 tipos. Dentre esses 5 tipos, existe o Flow Layout, que é o gerenciador de layout padrão do nosso componente painel. Então, desde já, vocês já sabem agora que o painel, ele é um container, ele vai estar agrupando componentes e também ele tem como gerenciador, ou seja, uma forma de organização dos seus componentes do tipo Flow Layout. Este Flow Layout, ele vai organizar esses componentes, ou seja, agrupar esses componentes da seguinte maneira. Então, a partir do painel que existe, ele vai adicionar e organizar esses componentes sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Caso, por exemplo, não couber naquela linha, mas esse componente, esse novo componente vai ser adicionado na próxima linha do lado esquerdo. Então, sempre lembrem disso. Esquerda para direita, de cima para baixo, quando se trata do gerenciador de layout, Flow Layout. Tá bom? Então, vamos agora ver alguns métodos mais comuns relacionados ao painel. Então, acompanhe aí comigo. Os métodos comuns, os mais utilizados. O primeiro caso, como vocês conhecem, é o nosso construtor. Neste caso, nenhum parâmetro é passado, então nós iremos criar um painel tendo como gerenciador de layout o Flow Layout, né, que é o gerenciador padrão do painel. Uma outra opção de se criar painel, sendo com outro tipo de gerenciador de layout, então nós precisaríamos passar como parâmetro, acompanhem aí, o Layout Manager. Então, basicamente, para agora, para a nossa aula, vejam essa segunda opção de construtor, né, de painel, sendo que uma outra possibilidade de se construir um painel com outro tipo de gerenciador de layout. Né? Não tem sentido nós utilizarmos esse segundo construtor e passarmos como parâmetro Flow Layout. Não existe a necessidade, visto que quando criamos um painel simples, usando o construtor mais simples, o Flow Layout automaticamente está embutido. Tá? Então, são outros tipos de gerenciadores que nós iremos ver na próxima aula com maiores detalhes. E um outro comando também bastante utilizado, até porque como o painel ele é um agregador de componentes, é o método ADD, que passa como parâmetro um component. Ou seja, se passa como um component, eu posso passar um botão, um label, um test field e até mesmo um outro painel. Então, esse método do ADD, do adicionar, vocês vão utilizar bastante, tá certo? Vamos agora ver um exemplo para ajudar aí no entendimento. Então, vamos agora abrir aqui o IDE Eclipse, tá? Vocês podem estar utilizando o que já estava anteriormente, ou se vocês tiverem a curiosidade também de verificar essa outra IDE. Então, basicamente, nós temos
fizemos a importação, né? Fizemos a inserção da biblioteca, no primeiro caso aqui, na linha 3. Nesta linha, na linha 8, desculpe, nós temos basicamente a criação do objeto painel. Tá bom? E vocês devem estar vendo aqui que não existe nenhum parâmetro, ou seja, é o tipo de painel mais simples, tá? Em que o Flow Layout, ele vai ser o gerenciador dos componentes. Bom, na linha 10 e na linha 11, eu criei 2 componentes com o intuito de vocês observarem como esses componentes serão agregados no painel. Então, o que eu fiz? Nas linhas 10 e 11, foram criados esses 2 componentes. Nas linhas 13 e 14, foram adicionados esses dois componentes ao painel. Tá? E aqui, por sua vez, esse painel foi adicionado no frame e eu pedi para executar, né? Então, observe que aqui eu já coloquei diretamente nesse void main com o intuito de observar como que é o funcionamento desse componente, né? Nós não queremos criar diversas classes para apresentar apenas o funcionamento desse componente. Então, a ideia aqui, até mesmo isso é uma das justificativas, por que nós colocamos nesse método principal. Então, a ideia é só ver como que é a criação desse componente, tá? Então, vamos executar, então, esse código para ver o seu resultado. Então, preste atenção aqui comigo. Então, nós temos um painel inicialmente. Lembrando que esse painel, ele foi adicionado ao frame, por isso que surgiram esses botões aqui no canto superior esquerdo. Então, eu tenho o label, que foi criado anteriormente, e o botão. Então, o label veio primeiramente, então ele é o primeiro componente a ser, né, localizado, e depois o botão. E aí eu pergunto para vocês, e se eu adicionasse um outro componente nesse meu programa? Considerando o mesmo tamanho desse painel. Para onde é que iria esse novo componente, né? Vocês podem observar aqui que este componente, ele não, né, existe um espaço bastante pequeno aqui. Então, o que iria acontecer? Se eu criasse um outro botão semelhante a esse botão ele viria para a próxima linha. Por quê? Porque este é um painel e ele tem como gerenciador de layout, ou seja, a organização dos seus componentes sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, é exatamente isso. Tá? Aí, dado essa ideia, esse exemplo aqui, vocês podem estar adicionando novos componentes para justamente verificar como que é o funcionamento desse Flow Layout, que é esse gerenciador de padrão. Tá certo? Então, agora vamos para o próximo componente. Seguindo aí a nossa ordem, nós veremos agora o teste area ou área de texto. Bom, este componente, ele é, de certa forma, semelhante com o que nós vimos na aula passada, que é o teste field. Bom, qual que é a grande diferença entre o teste field e o teste area? No teste field, vocês viram que existe a possibilidade de inserir uma string, só que apenas uma linha. E o teste area, até pelo próprio nome, área de texto, possibilita que o usuário apresente um texto em diversas linhas. Então, esse é o grande diferencial entre o teste field e o teste area. Tá? Vamos ver o que tem mais. Esse teste area, ele permite ou não a edição de texto e possibilita também uma barra de rolagem para exibição de texto. Ou seja, quando nós comentamos que ele permite ou não a edição de texto, aí eu pergunto a vocês, será que vocês já viram um teste area, né, no nosso ambiente que nós estamos trabalhando agora? Acredito que a maioria de vocês, né, e eu tenho a certeza que a maioria de vocês conhecem. Até porque quando vocês fornecem para a gente ou apresentam para a gente um comentário através do nosso portal, lá no comentário, naquela mensagem, aquele componente ali é um teste area.
Uma outra situação que vocês, bastante comum em que vocês podem utilizar o teste EUREA é a criação do editor padrão. Então, vocês podem estar criando um editor de texto, disponibilizando alguns recursos de negrito, itálico, né, o tipo da fonte, o tamanho da fonte. Então, esse componente, com certeza, vocês vão precisar criar na aplicação de vocês. Então, como eu falei anteriormente, esse componente ele pode permitir ou não a edição. Então, vai depender da situação, né, do programa que se deseja implementar. Tá? Uma outra situação é que ele automaticamente, as barras de rolagem são apresentadas. Então, quando se tem uma área de texto em que o texto apresentado neste componente, ele ultrapassa os limites tanto de linha quanto colunas, a barra de rolagem automaticamente é apresentada. Tá? Vamos ver agora os métodos mais comuns. Então, nós temos como métodos. O primeiro é o nosso construtor, que é o teste EUREA, passando como parâmetro 2 inteiros. Então, basicamente, eu vou estar definindo o tamanho do meu teste EUREA, tá? Tanto linha quanto coluna. O próximo método também é um construtor, porém ele passa como parâmetro 4 argumentos. Então, inicialmente eu vou passar uma string quando eu desejo que essa área de texto que for criada, automaticamente esse texto seja apresentado. Então, neste caso é o primeiro argumento. O segundo e terceiro argumento são semelhantes ao construtor anterior. Então, eles vão estar relacionados ao tamanho daquela área de texto que se deseja construir. E o último parâmetro, também ele é inteiro, e é bastante interessante aqui, que esse último parâmetro, ele está se referindo às barras de rolagem. Então, por exemplo, se vocês quiserem que essa área de texto apresente as duas barras de rolagem, né, tanto a vertical quanto a horizontal, vocês vão estar passando como parâmetro inteiro 0. Né? Esse último argumento aí, ele vai estar variando entre 0 a 3. O 0 para as duas barras de rolagem, o 3 quando se não quer nenhuma barra de rolagem. E o 1 e o 2 vai depender se é vertical ou horizontal, tá bom? Vamos para os próximos métodos. Tem-se também o append, que passa como parâmetro um string. Então, neste caso, eu vou estar adicionando para o final da minha área de texto a string passada como parâmetro. E um outro método é o getText, que ele retorna o texto apresentado ou disponível na área de texto. Vamos ver agora, então, um exemplo para auxiliar o entendimento deste componente. Então, nós temos aqui o nosso teste EUREA, tá? Então, eu vou dar ênfase às partes diferentes. Então, nós temos aqui, na linha 8, né, nós criamos na verdade, não criamos, apenas definimos um atributo, né, uma variável. No main propriamente dito, tá, nesse caso é um pouco diferente. Então, aqui nós temos, na linha 25, realmente a criação dessa área de texto. E qual que é a ideia aqui? A ideia é que colocamos um outro botão e também um campo de texto. E que à medida que nós formos adicionando texto para esse componente. Então, vamos executar aqui, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Então, qual que é a ideia? Então, eu tenho um botão que vai estar inserindo os textos que eu vou estar apresentando, ou digitando nessa minha caixa, né, no meu teste field. Então, como eu comentei, o que está acontecendo? O texto, ele está indo para o final da área de texto. Então, vocês estão vendo que ainda continua aqui. Então, vou fazer bem rápido para vocês verem a questão da barra de rolagem. Tá? Vocês viram aqui embaixo? Ou seja, a barra de rolagem horizontal foi automaticamente apresentada. Ou seja, quando aquela área de texto não suportava mais a quantidade de caracteres de texto, automaticamente a outra barra foi apresentada. Bom, então, vamos agora para o próximo componente,
que é o list. O list, ele é bastante semelhante visualmente com relação ao teste Euler, mas ele diferencia porque ele possui um conjunto de itens, tá? Vamos ver mais detalhes sobre este componente. Então, ele é uma lista de itens de texto. Ele é um pouquinho diferente também nesse sentido, porque os itens eles não podem ser editados, né? No teste Euler, possibilita essa edição. No caso do list, não é possível. E também possibilita que mais de um item seja selecionado. Então, para isso é necessário definir um parâmetro no próprio construtor. Tá? Então, vamos ver agora os métodos mais comuns utilizados com esse componente. Então, nós temos o list, basicamente, é o construtor, em que eu vou estar passando como parâmetro a quantidade de linhas, a quantidade de itens. Como padrão dele é 4, mas se eu quiser alterar esse valor, é só usar esse construtor aqui. O método ADD, como vocês já viram, né? Então, nesse caso, eu vou estar passando uma string, ou seja, um item para aquela lista de itens. Tenho também o meu getItem, ou seja, eu vou passar o índice daquele item que eu quero obter. Ou seja, dado aquele índice, o programa, o próprio método, vai retornar o que é que está lá apresentado. Tá? De cara aqui, o primeiro texto lá apresentado, a primeira string, eu não posso estar passando o valor 1, eu vou ter que passar o valor 0. Tá? Só com uma dica aí semelhante à questão dos arrays. Então, a primeira string é 0 e não 1. E também temos esse método que é bastante usado, que é o getSelectedIndex, ou seja, vai estar disponibilizando justamente qual é o índice, qual é o item que está selecionado, tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo para ver realmente quais são as diferenças. Então, nós temos aqui, vamos apresentar um texto. Então, apresentando também os itens. O que está acontecendo aqui? O que está sendo diferente do list para o teste área? O list ele está apresentando, ou seja, cada item desse é considerado uma string, é um item. Né? O que acontecia no teste Euler? Eu colocava sempre ao final do programa, da área aqui como um todo. E nesse caso não, eu tenho diversos itens aqui. Tá? O programa ele é bastante semelhante ao anterior. As únicas alterações foram o quê? Eu criei uma lista do tipo lista e aqui embaixo também foi a criação realmente do objeto. Tá? No demais é tudo igual. Bom, então vamos para o próximo componente que nós iremos ver, que é o choice. O choice é um pouquinho diferente do que eu comentei anteriormente. Esse choice, ele é um menu de itens, ou um combo box, que também é bastante conhecido aí na nossa área. Tá? O que nós temos? Esse componente, ele tem uma particularidade em que somente um item pode ser selecionado. E o item que for escolhido ou que for selecionado vai ser exibido como o título do menu. Né? Acredito que vocês conheçam bastante esse componente. Né? São aqueles que a gente utiliza para um conjunto de estados. Os nossos estados, por exemplo. Então, eu tenho várias siglas, então eu posso adicionar todas as siglas e o usuário só seleciona uma dessas opções. Então, se escolheu um estado errado, automaticamente, quando selecionar o próximo, o estado anterior vai ser desativado. Né? Ou uma outra situação para isso, o estado civil. Nós temos um conjunto de situações, um conjunto de possibilidades. Como é um conjunto pequeno, esse componente é um forte candidato a ser utilizado nas interfaces como um todo. Tá bom? Vamos ver agora como que funciona o nosso choice. Bom, o choice, então, inicialmente, aqui na linha 9, eu criei o combo box,
né, eu defini do tipo choice. Neste caso aqui, eu criei o objeto propriamente dito e adicionei 3 strings. Né? No nosso, esse método, na verdade, esse componente, ele é um pouco diferente porque ele pode estar mudando de estado. Então, para isso, eu vou estar implementando um método que se chama Item State Change. Qual que é a ideia? É quando ele muda de estado. Mas para isso, para você implementar esse método, é necessário implementar uma interface. Lembra das interfaces que nós vimos na aula passada? Window Listener, Action Listener, mas nesse caso aqui vai ser o Item Listener. Ou seja, quando eu tenho alguma situação em que ele vai mudar de estado, então eu vou ter que implementar esta interface, que por sua vez vai necessitar da implementação desse método. Então, quando uma mudança de estado ou mudança de opção naquele objeto foi realizado, o que vai ocorrer? Ele vai criar um label e vai fixar lá dizendo qual item que foi selecionado. Então, utilizei uma string só para facilitar quem foi selecionado e para isso utilizei um método que se chama getSelectItem. Tá? Vamos funcionar aqui, vamos rodar esse programa e vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Então, é um combo box ou um choice e ele possui 3 situações, ou Java, ou Delphi, ou C++ Builder, que nós colocamos. Então, automaticamente, selecionar o anterior ficou desativado. Então, aqui em cima vocês conseguem ver esse componente, tá certo? Bom, esses são alguns componentes, né, como eu comentei. Existem outros e que o professor Fredson vai estar apresentando aí para vocês, né? Então, a ideia também é ver que as possibilidades desse método, ou na verdade desse componente Combo Box. Bom, como métodos comuns, nós temos aí no slide o choice, que eu mostrei para vocês, que é o sem parâmetro, que é o nosso construtor, o add, que vai estar adicionando os itens naquele combo, e o getSelectedItem, que vocês viram também, ou seja, vai pegar qual é o item que está selecionado, tá certo? Então, assim, são todas as situações, à medida do aprendizado, do entendimento de vocês vão identificar qual componente é mais adequado a ser inserido naquela interface, tá bom? Então, agora, né, é com você, Fredson, para mostrar um pouquinho desses outros componentes que nós temos no Java. Ok. Agora a gente vai trabalhar mais com outros componentes, fora os que a professora Tereza já apresentou, para que vocês tenham uma gama maior de componentes para que vocês possam utilizar nas aplicações que vocês forem desenvolvendo. Então vamos para o nosso próximo componente. Nosso próximo componente vai ser o checkbox. Então, o checkbox basicamente é uma lista de opções onde você pode selecionar vários itens, né, ao mesmo tempo. Geralmente quando você está preenchendo algum cadastro na internet, que você está preenchendo seus interesses, por exemplo, aí você pode selecionar N casos, né, jornalismo, informática, cinema. Então, é nessa parte que o checkbox vem para você. Ele pode apresentar 2 opções, on, off ou true ou false, né? Então, dependendo se você clicou ou não, ele vai se apresentar de uma determinada forma. Vamos ver aqui no slide os métodos mais comuns que a gente tem no checkbox. Então, inicialmente, a gente tem o construtor, né, onde você vai passar a string que ele vai aparecer. Então, vai aparecer a opção, né, a caixinha lá para você clicar e selecionar. E, após isso, vai aparecer a string que você passar ali no construtor. Existe outro construtor também bastante utilizado, que vai passar a mesma string e uma opção booleana, né, uma opção true ou false, que vai indicar se aquele checkbox vai estar clicado ou não no momento da construção dele, no momento da visualização inicial do componente.
Outro método comum é o getState. O get e o setState servem para você simplesmente. O getState serve para você pegar o estado atual do componente, ou seja, ele vai retornar se aquele componente checkbox está clicado ou não, ou seja, se você foi lá e selecionou o usuário que está utilizando sua aplicação, utilizou ou não, clicou ou não lá no checkbox. E o setState serve para você setar determinado checkbox como clicado ou não, dependendo do parâmetro que você passar no método setState. Vamos ver um exemplo agora aqui na nossa IDE de como se comporta o checkbox. Bom, inicialmente aqui a gente criou duas opções, dois checkboxes aqui, um chamado check e-mail, outro chamado check correio. E a gente criou uns labels aqui para a gente apresentar qual que foi a opção que foi clicada no momento. Então a gente tem os construtores todos, instanciamos um painel, e aí aqui embaixo a gente cria o checkbox, a gente utilizou o construtor lá que a gente passa apenas uma string, que é o e-mail. E aqui embaixo a gente adicionou outro, que são os correios. A gente adicionou, utilizando aquela interface que a professora Tereza explicou, item listen, então a gente vai utilizar ela para a gente ficar escutando para ver se o item foi selecionado ou não. Aqui a gente adicionou todos os componentes dentro do painel, e lá quando a gente carregou o estado, a gente vai verificar qual foi o componente selecionado. Então, apresentando o exemplo aqui, a gente tem os labels, indica os meios de envio, a gente tem duas opções, e-mail e correios. Então, a gente clicando em uma opção dessas, vai aparecer a opção que você selecionou. Clicando nos dois, você vai aparecer também a opção que você selecionou aqui, e-mail e correios. Então, observem aqui que o checkbox ele serve para você selecionar N opções. Então, se você tiver uma aplicação que necessite que o usuário selecione N opções, então você vai utilizar o checkbox. Voltando lá para a nossa apresentação, o próximo item seria o nosso checkbox group. O que que significa? Como o próprio nome já diz, é um grupo de checkbox. Ele se comporta de forma análoga a um outro componente que a gente vê em outras linguagens chamado radio button. Então, vai ser um componente de um grupo de checkbox, onde você vai poder selecionar apenas uma questão, apenas uma opção. Geralmente, quando vocês estão fazendo alguns testes na internet, lá dentro do nosso portal, você tem essa opção de em determinada pergunta, você ir lá e selecionar apenas uma resposta. Então, ele serve basicamente para isso. É um grupo de opções, muito parecido com o checkbox, só que você só vai poder selecionar uma dentre várias. Então, a descrição dele. Agrupa vários objetos do tipo checkbox e apenas um item pode ser selecionado. Os métodos comuns desse checkbox group. Vai ser o construtor. Você vai ter esse construtor normal aí, sem nenhuma string que vai ser passada. Por quê? Porque você vai adicionar alguns checkbox dentro desse grupo. O próximo vai ser o getSelected checkbox, que você vai selecionar qual checkbox vai estar setado dentre todas as opções que tem lá. E o setSelected checkbox, que vai ser para você mandar selecionar determinada opção dentro das opções que você tem lá. Indo lá para o código, a gente tem uma explicação melhor de como se comporta. Então aqui a gente criou dois objetos
checkbox, né, para a gente, após isso, a gente apresentar no grupo. Criou um objeto do tipo checkbox group, né, chamado grupo. E aí a gente vai implementar, instanciar esses objetos aqui, né, com o construtor padrão do checkbox. A gente vai passar a string correios e a gente vai passar exatamente aqui o grupo a que esse checkbox pertence. Então, quando a gente está criando os checkboxes aqui, além da string, a gente vai passar a que grupo ele pertence. E se ele vai estar selecionado ou não. Então, aqui no exemplo, a gente está selecionando apenas os correios e o e-mail a gente está deixando como selecionado como false. E aí, aqui embaixo, a gente vai adicionando os itens dentro do painel. E a gente, quando a gente vai escutar se o item tá mudado ou não, o estado dele, a gente vai escrever lá dentro de um label que a gente criou. Então, executando a aplicação, a gente tem a mensagem aqui, um label que a gente criou, e duas opções, correios e e-mails. Lembre-se que quando a gente criou os correios, a gente deixou ele como setado, então ele vai estar aqui selecionado inicialmente. Mudando esse estado, então a gente tem que o e-mail agora está setado. Observem que ele se comporta de forma diferente de um checkbox. A gente selecionou o e-mail e o checkbox foi desselecionado. Então você não tem mais aqui a opção correio selecionada. No checkbox a gente poderia checar que todas as opções poderiam estar selecionadas. Então essa é a grande diferença entre o checkbox e o checkbox group. Que o checkbox ele pode ser selecionado N opções e o checkbox group pode ser selecionado apenas uma dentre várias opções. Bom, a nossa próxima classe a ser apresentada são um grupo de classes, né, onde você vai trabalhar com o menu. Né? Então, dentre as aplicações visuais que a gente sempre observa por aí, a parte principal, né, uma das primeiras a serem implementadas, é a parte do menu, aquela partezinha que fica geralmente no topo do sistema e onde você vai poder acessar todas as funções que tem determinado sistema. Então, o menu ele é dividido basicamente em três partes. Tem a barra de menus, que é geralmente onde vai ficar todas as opções, que geralmente fica no topo. Os menus propriamente ditos, né, que são as opções iniciais que você tem lá em cima. E os itens de menu, onde quando você clicar em um determinado menu, ele vai apresentar N opções para que você selecione. Então, os menus itens vão ser aquelas partes que, quando você clicar em um determinado menu, irão aparecer. Os métodos principais, os métodos mais comuns, né, utilizados na classe menu bar, que é a barrazinha de menu, são o método construtor padrão, né, onde você não passa nenhum parâmetro, e o método add, onde você vai adicionar menus, né, onde você vai adicionar determinadas opções dentro da barra de menus. Então, em uma barra de menu, você pode adicionar N menus. Então, o seu sistema pode ter várias escolhas de menus lá no topo inicialmente. Já a classe menu, os métodos mais comuns dela são o construtor, passando como parâmetro uma string, ou seja, essa string aqui vai ser o label que vai aparecer lá no menu, e o método add, onde você vai passar como parâmetro o atributo menu item, o parâmetro menu item. Então aqui no menu você vai adicionar menu itens. Um menu também, a gente vai observar depois que ele pode adicionar também vários menus. Então você pode ter um menu dentro do outro e assim sucessivamente.
E por fim, a nossa classe menu item, temos o construtor padrão, menu item, onde você vai passar como parâmetro uma string, que vai ser o label do menu, e o outro construtor, que vai passar como parâmetro uma string, né, e uma tecla de atalho, que é o menu shortcut. Passando para o exemplo, que a gente vai, para a gente observar melhor, a gente tem tá aqui, a gente criou uma classe menu, menu bar, onde a gente criou com o construtor padrão e criou dois menus, o menu arquivo e o menu sobre, passando por construtor duas strings que vão ser exatamente o label que vão aparecer lá na nossa aplicação. Dentro disso a gente criou menu itens, né, que a gente vai fazer com que esses menus apareçam conforme você clicar em determinado menu. Então a gente cria eles separados, né, a gente criou aqui o item novo, né, do tipo menu item, e o item sair. E depois a gente criou o item ajuda. Então a gente cria eles separadamente, e somente após de criados é que a gente vai adicioná-los a determinado menu. Então aqui embaixo a gente vai adicionando. A gente pega o menu arquivo e adiciona o item novo, que é um menu item. A gente adiciona também o item sair. E aí em outro menu, que foi o menu sobre que a gente criou lá em cima, a gente adiciona o item ajuda. Depois que a gente adicionou todos os menu itens dentro dos menus, a gente precisa o quê? A gente precisa adicionar esses menus criados, o menu arquivo e o menu sobre, dentro da nossa barra de menus. Então a gente pega e utiliza o método add, e aí a gente passa como parâmetro os menus, ou seja, o menu arquivo e o menu sobre. Como a gente está trabalhando dentro de um frame, né, dentro de uma classe que estende a classe frame, aqui em cima, a gente vai utilizar o método setMenuBar, né, do frame, e aí a gente passa como parâmetro a barra de menus que a gente criou, o menu bar que a gente criou. Aqui a gente pode observar o funcionamento da nossa aplicação. Então a gente tem dois menus aqui, o menu arquivo com duas opções e o menu sobre apenas com uma opção que a gente adicionou. Vamos sair aqui, vamos retornar para a nossa aplicação. E aí então estamos apresentados todas as classes que a gente estava disposto a apresentar nessa sala, nessa aula. Agora a gente vai passar para a professora Tereza, para ela fazer as considerações finais a respeito da nossa aula. Mas antes de apresentar as considerações finais, professor Félix, eu gostaria até de comentar com vocês, porque realmente é muito difícil, assim, acompanhar todo o código, né? Foram vários códigos que nós apresentamos, né? E realmente fica difícil acompanhar, né? E nós temos um espaço curto de tempo, né? E nós demos ênfase aos pontos principais, às novidades desses componentes. O que nós solicitamos a vocês é que vocês peguem a apostila de vocês, cada exemplo de cada componente desse, digite, verifique se ocorreu algum erro, até mesmo vocês encontrarem e descobrir o porquê daquele erro, já é um aprendizado, né? E programação, né, é com prática. Não tem como aprender programação, a realizar sistemas, até mesmo construir apenas a interface sem a prática, tá? Então, desde já, né, tanto da aula passada quanto os exemplos da aula passada, eu peço a vocês, né, que realmente peguem aquele código, executem lá para ver o resultado. Eu tenho certeza que isso vai facilitar bastante o entendimento desses componentes. Bom, falando, né, nesses códigos, eu gostaria que vocês corrigissem dois códigos que estão na apostila de vocês,
que eles estão na página 26. Um na página 26 e o outro, nesse da página 26, ele está relacionado ao teste EUREA. Então, a segunda linha do comando principal, né, do método principal, do nosso main, vocês podem retirar a segunda linha, tá? Quando vocês pegarem esse código exatamente do jeito que está na apostila, vai dar erro justamente nessa linha. Então, vocês podem retirar, foi um erro de digitação, tá? Então, a segunda linha, né, estou repetindo aí para vocês anotarem, segunda linha do método main, tanto do teste EUREA quanto do list, tá? Desses dois componentes, vocês podem eliminar essa linha para que o programa irá funcionar normalmente, tá? Tenho também um outro aviso, que foi do Cleison Fabrício Grolli. Ele apresentou para nós um comentário, né, da página 18 da nossa apostila. O Gleison é de Aratiba, Rio Grande do Sul. Bom, o Gleison, ele está questionando como que poderemos, então, um outro botão ser ouvido, né? Na nossa aula passada, nós apresentamos apenas um, lembram? Que era só o botão e aquele botão for selecionado, ele realiza uma determinada atividade. Então, para que um outro botão seja ouvido, o que precisa? Criar um outro botão, colocar também que ele possa ser ouvido, né? Utilizando aquele método da interface. E dentro daquele método Action Performer, o que nós precisamos? Quando se cria aquele objeto, nós precisaríamos colocar aquele método getSource. Esse método, inclusive, ele está apresentado na aula 1 da nossa apostila. Então, o que nós faremos? Vamos fazer uma verificação se aquele componente que ele recebeu uma determinada ação do usuário. Então, se, né, o nosso próprio if, se aquele objeto do tipo evento.getSource, que é o nosso método, foi igual àquele componente, aquele botão, então ele realiza uma determinada tarefa. Então, essa mesma estrutura vocês podem repetir para um outro botão. Só que aí a única diferença vai ser depois da igualdade e qual é a atividade que vai ser, né? Qual vai ser o ramo a ser tomado, né? Com certeza vão ser duas situações diferentes, né? Porque se fosse a mesma, não precisariam estar criando dois botões. Mas insiram isso, insiram outro botão, né? Nesse nosso primeiro exemplo que nós apresentamos, a aula passada, verifiquem, por exemplo, um escreve botão 1 e outro escreve botão 2, e para vocês verificarem que o próprio listener, né, o ouvidor, ele vai conseguir diferenciar quando o botão 1 foi clicado e quando o botão 2 foi clicado. Tá certo? Uma outra consideração, e até chamar aqui o professor Fredson para comentar um pouquinho sobre isso, é que muitos alunos estão questionando, por exemplo, por que agora nós estamos apresentando direto no main e criando objetos ali, né? Então, no semestre passado, o que eles estavam acostumados? Criar diversas classes e criar aquela classe inicial, ou principal, ou main, alguma coisa nesse sentido. Então, qual que é a ideia aí? Nós agora estamos vendo apenas exemplos de componentes e para não ficar criando diversas classes, nós estamos criando os objetos nessa própria classe. Isso, e isso não contradiz nada em relação à orientação ao objeto, né? A gente tem determinada classe ali que a gente pode instanciar o método main e pode instanciar objetos da mesma classe sem nenhum risco da aplicação executar de forma errada. Então, isso a gente apresentou apenas para a gente não estar fazendo duas classes. Uma para a gente implementar toda a classe que a gente queria mostrar e outra apenas teria o método main. Então, a gente fez apenas dentro de uma classe só e aí fica tudo bem mais resumido para vocês. Não é isso, professora Tereza? É verdade. Então, assim, não se preocupe com relação à orientação a objeto, está sendo seguido normalmente. Então, a ideia aqui foi só para resumir e apresentar para vocês o funcionamento dos componentes, tá certo? Então, vamos agora para as nossas considerações desta aula. Bom, o que nós temos de considerações finais? Nós temos que a possibilidade de criar aplicações mais interativas, né, e até reforço nesse aspecto, no sentido não só de interativas, mas de atrativas para o usuário final, né? Ou seja, não são aquelas
né, que a gente encontra muito ainda, infelizmente, que é um formulário padrão, né? Ele não tem um adicional ali. Às vezes a gente fica até olhando, né? Poxa, será que não existem componentes? Na verdade, existem. Então, para isso, vocês precisam investigar quais os componentes que existem, quais as situações que se adequam melhor, né? Então, eu comentei com vocês a questão do combo box, lembram daquele que é um conjunto de valores possíveis, de situações, ou até mesmo de strings possíveis. Que situação funcionaria perfeitamente para ir? A questão dos estados, do estado civil, se feminino ou masculino, se adequaria para o caso que o professor Fredson apresentou para vocês, né? Existe ou uma opção ou outra, ou ele seleciona feminino ou masculino. Nunca ele vai poder selecionar os dois ao mesmo tempo e não deixar de selecionar, ou seja, ele vai ter que ser ativado, tá? Uma outra situação também, acho bastante comum para vocês, quem acessa aqueles sites das companhias aéreas, o que acontece ali? Onde que vocês vão definir a origem e o destino, né? Aquilo ali são o quê? São componentes do tipo combo box, que eu comentei para vocês o choice. Então, tem o início e a saída. São indicados para situações em que eu tenho um conjunto, né, pré-definido de situações, tanto do início quanto o do final, tá? Bom, vamos à nossa próxima consideração, é que os componentes visuais mais sofisticados da biblioteca AWT, né? Então, por quê? Na aula passada, nós vimos aqueles componentes mais comuns, os básicos, que foram justamente o botão, a nossa área de campo de texto e a questão do leigo. Então, a ideia dessa aula foi justamente mostrar para vocês a diversidade de componentes que existem e que, à medida da necessidade de vocês, vocês poderão estar utilizando, né? Então, assim, foi algumas situações que eu mostrei, do caso do combo box poderão ser utilizadas, do checkbox group também é uma outra situação que é bastante comum aí a gente vê nos formulários da internet que tem esse tipo de situação, né? Podemos também inserir nesses formulários, definir que campo que realmente deve ser preenchido ou não. Tem aquele campo da senha, que é um outro componente que vocês podem procurar na própria documentação do Java, né? Ao invés de aparecer a senha propriamente dita da pessoa, ao invés disso serão apresentados asteriscos. Então, assim, existe uma infinidade de componentes no Java e eu gostaria assim, que vocês procurassem, não só esses que a gente mostrou aqui, mas procurem outros componentes, até mesmo para um entendimento melhor, um conhecimento da área do Java, principalmente com relação a essa parte das interfaces visuais, certo? Então, na próxima aula, né, nós temos um último slide aqui, que é a aula de número 3, que vai tratar sobre gerenciadores de layout e tratadores de eventos. Então, qual que é a nossa ideia em fechar essa aula de hoje? É de vocês terem a possibilidade de ver a diversidade de componentes existentes, né? Claro que nós apresentamos, né, até pelo nosso tempo aqui, apenas alguns métodos, ou seja, os mais comuns, mais utilizados com esses componentes, mas existe uma grande quantidade de métodos disponíveis. Então, como dica, nós gostaríamos que vocês pegassem esses códigos, esses exemplos e executassem, até mesmo alterem, né? Verifiquem, por exemplo, um outro método. Se eu quero definir o tamanho desses componentes, aí vocês, a partir daí, vão ter um entendimento melhor, uma compreensão melhor desses componentes na interface visual do Java como um todo, tá bom? Então, para a próxima aula, o que nós estamos pensando em seguida, né? O que nós queremos ver na próxima aula? É justamente em como agora nós já sabemos alguns componentes visuais existentes, né, o funcionamento, como nós iremos apresentar isso numa interface gráfica como um todo. Como eles serão organizados. E aí vem justamente os gerenciadores de layout. É como esses componentes serão organizados, serão visualizados para o usuário e que existem os mais simples e existem aqueles com uma maior capacidade de flexibilidade, ou seja, onde que eu posso adicionar mais esses componentes. E no final da próxima aula, nós iremos ver a questão dos escutadores, né? Nós vimos também o Windows Listener e vimos um hoje também
Então, a ideia da próxima aula é justamente fechar essa parte da interface gráfica como um todo. Essas duas primeiras aulas dos componentes propriamente ditos e a próxima aula, como esses componentes serão apresentados, bem como que tipo de ação, ou seja, qual é a ação do usuário que vai refletir num novo comportamento, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham aprendido, tá bom? E que nós estaremos aqui, próxima aula, reforçando um pouco mais sobre essa parte das interfaces visuais. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bons estudos.